Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glorificamos a Ele de todo o nosso coração. Porque Ele é lindo, porque Ele é majestoso, porque Ele é glorioso. Amém? Hoje é mais uma palavra da série Plenitude. E semana passada nós falamos sobre a plenitude espiritual. E hoje creio que o Senhor vai derramar a presença dEle, a verdade dEle, a libertação dEle sobre as nossas vidas. Porque a libertação vem através do conhecimento da verdade. Nós abandonamos velhos hábitos, comportamentos, entendimentos, crenças, sentimentos, através da palavra da verdade. E hoje nós vamos falar sobre plenitude emocional. Você que tem o hábito de anotar, anote. Anote. Queridos, Deus tem colocado o desejo muito forte em meu coração. Cada vez mais, há muitos anos esse desejo já existia. De escrever alguns livros e tal. E ultimamente eu tenho esboçado isso, tenho feito. E essa semana eu compartilhei com o pastor, falei assim, ele falou assim, eu posso arrancar essa folha da sua agenda? E eu falei assim para ele, não pode. Ele falou, mas você já usou. Eu falei assim, não pode, porque tem um propósito, né? Tem um propósito. Então, queridos, você que tem o hábito de anotar, anote. Anote. Sugue todo esse entendimento e essa compreensão. Por quê? Porque daqui a um tempo, para você poder ter acesso a esse esboço, a essa palavra, ou você vai realmente procurar na internet, ou você vai estudar, ou você vai ter que comprar o meu livro, que é onde eu vou estar falando sobre isso. E eu louvo a Deus pela palavra de hoje. Louvo a Deus. Quando o Senhor me deu esse entendimento de organizar uma palavra voltada para a igreja sobre plenitude emocional, contínua satisfação emocional, confesso que eu falei assim, Senhor, como que eu vou organizar tudo isso? É muita coisa teórica, é muita coisa, Deus, sobre conhecimento e tal, e pesquisa. Como que eu vou fazer tudo isso? E confesso, irmãos, que eu tentei, esbocei, busquei aqui e ali vários livros baseados naquilo que a gente tem estudado, eu tenho estudado já há alguns anos. E o Senhor simplesmente ministrou em meu coração a seguinte frase: filha, você não vai falar sobre um conhecimento teórico. Você vai falar sobre a minha vontade para a vida emocional do meu povo. Eu vou ser a base da palavra. Queridos, o Senhor naquele momento começou a destrinchar toda a palavra, tudo aquilo que Ele quer ministrar e falar nessa manhã. Porque eu já havia pesquisado e eu sou apaixonada pelo cérebro, né? Gosto de livros que falam sobre isso. Tenho feito uma pós em neuropsicologia. Porém, naquele momento, o Senhor trouxe o entendimento de que a essência de todas as coisas é Ele. Ele é a base. É Ele. Pode existir toda a ciência, todo conhecimento, tudo que for teórico. Mas se o Senhor
e a palavra dele não for a nossa base, de nada adianta. Amém? E Deus colocou assim em meu coração. Falei, Senhor, aonde eu vou me basear na tua palavra para poder falar sobre plenitude emocional? E Deus trouxe 2 textos. Esqueci de te passar, né, Lelé? Perdão. É 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Anota, ajuda ela. Anota e aí você passa para ela, já? E Colossenses, capítulo 3, do 1 ao 14. O Senhor me deu esses 2 textos. E, queridos, veio direto realmente do trono, porque quando nós perguntamos para o Senhor algo, Ele tem prazer em nos responder. Eu aprendi isso com a pastora Thalita. E de lá para cá eu tenho feito perguntas ao Senhor e Ele tem respondido. Então, leia comigo em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. E logo em seguida, Colossenses, capítulo 3, verso do 1 ao 14. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, vou acompanhar no telão. Então, bora. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Você tem a versão King James? Pode pôr para mim, fazendo favor. Obrigada, amor. Diz a palavra. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Acima de toda teoria, o fundamento é Cristo. Aleluia. Colossenses. Capítulo 3, verso 1 ao 14, diz assim, 1 ao 14. Isso. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivieis com esses hábitos. Mas agora, livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despisteis do velho homem com suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós.
Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Amém, irmãos? O Senhor trouxe esse entendimento, o Senhor trouxe esse texto de Colossenses e Ele ministrou da seguinte maneira. Esse texto é a base da plenitude emocional. Por quê? Primeiro, queridos, nós vamos fazer uma distinção o que é emoção e o que é sentimento. Muitos de nós confundimos, né? Emoção e sentimento. A emoção vai gerar o sentimento. A emoção é passageira, o sentimento é duradouro. Aonde nasce, pastora? Como que é criada essa emoção? Todos nós nascemos com as emoções primárias e ela é formada no centro do nosso cérebro, chamada de um lugar subcortical, que fica bem no centro, que é responsável pela memória, responsável pelas emoções e responsável por outras coisas que, como eu falei, eu não vou trazer muitas teorias. Mas isso é importante falar. E se você gosta de anotar, o que é emoção? É uma reação a um estímulo externo. É uma reação a um estímulo externo que vem de fora. E o que é o sentimento? É o resultado que esse estímulo provoca. Vou dar alguns exemplos. Quantos tem medo de altura aí? Só eu e Dinha. E alguns, altura. Né? Dá aquele frio na barriga, né, irmãos? Mas assim como existe o medo de altura, medo é uma emoção, ok? Existe também as pessoas que têm medo de quê? Qualquer outra coisa. Escuro. Ou dar de cara, já pensou, irmão? Você vai pescar, dá de cara, aí no Pantanal, dá de cara com uma onça. O que você faz? Morder ela não dá, né? O medo vai fazer o quê? O medo, queridos, que é emoção, vai fazer com que você tenha a reação, e a psicologia chama de luta ou fuga, né? Luta e fuga. Ou você corre, ou você se protege, né? Essa, na verdade, é a emoção, que é o medo. E esse medo vai gerar o sentimento, que seria o pânico. E aí faz o quê? Se você começar a correr ou se tremer, o que você faz? Ou desmaia. Se você corre, a onça vai correr atrás de você, provavelmente, né? Se você desmaia, ela te corre. Enfim, né? A situação não é o foco. O foco é emoção e sentimento, ok? Então esse é só um exemplo, um pequeno exemplo, né, de como funciona toda a nossa parte orgânica e fisiológica, enfim. O Senhor falou assim: existe emoção, existe sentimento. E tudo vem dele. Porque ele é o centro de todas as coisas. Ele nos fez nascer com essas emoções. É ele que nos criou, como diz a palavra em Gênesis 1:27, que nos criou a sua
imagem e semelhança. E se o Senhor nos criou a imagem e semelhança dele, significa que nós temos características vindas dele. Então, querida igreja, se o Senhor nos dotou de tudo isso, é possível controlar as nossas emoções e os nossos sentimentos para vivermos plenamente nessa terra. É possível. É possível. Só tira o som do lado. Queridos, como alcançar a plenitude emocional? Como alcançar tudo isso? Como desfrutar dessa plenitude emocional aqui nessa terra? Como fazer? Evidências de quem não tem uma plenitude emocional ou as emoções equilibradas. Evidências. O que acontece? Quando não temos as emoções equilibradas, nós queremos fazer com que os outros sintam sentimentos bem piores do que causaram na gente. Se alguém te fere, quando as nossas emoções não estão equilibradas, você quer ferir. Se alguém te mente, ou se alguém te engana, ou se alguém te passa uma rasteira, ou se alguém te magoa profundamente, ou se alguém te trai, quando as nossas emoções não estão equilibradas no Senhor, o que nós fazemos? Nós queremos vingança. Qual que é a emoção que é gerada na gente? A raiva, a tristeza. E se não controlarmos essa emoção, vai gerar o quê? Qual tipo de sentimento? O rancor, a inveja. Que a inveja gera cobiça. Cobiçar aquilo que não é seu. Invejar aquilo que não é seu. Vou guardar no meu coração. Ah, eu não guardo, mas vive falando daquilo que o outro fez e não libera. Lembra que a emoção ela é passageira, mas o sentimento é duradouro. E o sentimento ele pode durar por toda a nossa vida, se não soubermos administrar as nossas emoções. Senti raiva, controlei. Vou administrar então o rancor, o sentimento de vingança. Queridos, tudo isso corrói a gente por dentro. Corrói a nossa intimidade, destrói a nossa intimidade com o Espírito Santo. Por isso que a palavra diz que acima de todas as coisas que devemos guardar, precisamos guardar o nosso coração. Então, acima de todas as coisas que você precisa guardar, guarde o teu coração. Um outro versículo que me vem, que o Senhor me deu também para essa manhã. Quando eu era menino, eu agia como menino. Porque a criança não tem as emoções maduras ainda. Criança não tem emoção amadurecida. Precisa de um adulto maduro, emocionalmente saudável e equilibrado, para poder ensinar o caminho certo. Agora, se esse adulto tiver com as suas emoções desequilibradas, os seus filhos serão emocionalmente descompensados. Queridos, como alcançar? Em quem buscar? E os dois segredos para desfrutarmos dessa plenitude espiritual é simples, são dois apenas. Primeiro, é você descobrir quem somos.
E o segundo é você entender o que precisamos. Quem somos e o que precisamos. Compartilhei nesse momento emoção, sentimento, diferença de cada um, porém estão ligados totalmente. Compartilhei com vocês nesse momento quando a pessoa não tem um emocional equilibrado. Através da emoção vem um sentimento que destrói toda uma vida, que destrói toda uma comunhão com o Senhor, que destrói toda uma família, que destrói gerações. Emoção desequilibrada destrói gerações. Porque eu fui ensinada dessa maneira, e eu vou ensinar para o meu filho, e ele vai ensinar para o meu neto, e assim vai passando. Por isso é necessário entendermos de que forma podemos alcançar e desfrutar dessa plenitude emocional. A primeira coisa é descobrir quem somos. E a segunda coisa é descobrir o que precisamos. Quem somos? E quando eu faço essa pergunta, não é quem somos. Eu sou Carla Conceição de Souza Celasco da Rocha Amorim, tenho 37 anos, sou casada há 17 anos, tenho um filho. Não, irmãos. Não é isso. Quem é você? Quem Deus diz que você é? A primeira compreensão é entender o quê? Que somos filhos de Deus. Somos criados por Ele. Gênesis 1:27 diz que fomos criados à sua imagem e semelhança. Em Salmos 139, 13 e 16, não ao 16 e 16, diz que o Senhor nos criou ainda quando éramos um embrião. Ele já havia nos criado e já sabia de todas as coisas acerca de nós. Então, quem somos? Somos criados por Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, não vai dar tempo, irmãos, de ler tudo, por isso é necessário anotar. Depois, se você puder, reveja a pregação, ela vai estar no YouTube ou no Face. Somos nova criatura, amém? 2 Coríntios 5,17 diz que nós somos nova criatura, amém? Se somos nova criatura, significa que o sentimento antigo, a emoção que nos conduzia, o comportamento horrível que tínhamos, o sentimento que nos dominava, ficaram para trás. Somos nova criatura. Então eis que tudo se faz novo. Aleluia. Somos livres, amém? Gálatas 5:1 diz que somos livres. Em João 15:15 diz que somos amigos de Deus. Aleluia. E todo aquilo que é amigo de Deus é inimigo do mundo. E todo aquele que é amigo do Senhor tem a essência dele, porque foi criado dessa forma. Tem emoção saudável, tem emoção equilibrada. Vai gerar um sentimento saudável. Vai se tornar inimigo daquilo que é contrário à vontade do Senhor. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Templos do Espírito Santo de Deus. No Espírito Santo existe maldade, existe ruindade, existe devolver na mesma moeda, existe pagar o mal com o mal, existe fazer permanecer dentro da gente um sentimento que vai nos afastar do Senhor. Não, no Espírito Santo não existe nada disso. Se somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo. Romanos 8,14.
E se temos o Espírito Santo, somos templos, habitação dele. E no Senhor não há coisas ruins. Não há. Glória a Jesus. A palavra diz que somos filhos e herdeiros em Cristo, amém? Em 1 João, capítulo 3, verso 1 e 2, diz que nós somos filhos do Senhor, herdeiros dele. Então, quando alguém olhar para você e diz, quem é você? Ou vem sempre aquele encrenqueiro, e aí, quem que você pensa que você é? Eu? Ah, meu amigo, sabe quem eu sou? Eu sou amiga do Senhor, habitação do Espírito Santo, filha de um Deus Altíssimo, criada à imagem e semelhança dele, aquela que tem a essência divina e não a essência adâmica. Quem somos? Plenitude espiritual. 2 segredos para poder desfrutar. Primeiro, descubra quem é você, quem somos. Segundo segredo, o que precisamos? Do que você precisa, irmãos? Muitas vezes achamos que precisamos, como o pastor testemunhou, precisamos de dinheiro para termos plenitude emocional. Precisamos de dinheiro para poder pagar impostos, podermos pagar as contas. Isso nos traz um alívio? Sim. Nos traz um alívio. Mas a nossa emoção não pode estar pautada na vida financeira. A nossa emoção não pode estar pautada numa determinada pessoa. A sua alegria, a sua felicidade, a sua plenitude emocional não pode estar entregue nas mãos de uma outra pessoa. Não é dessa forma que funciona, irmãos. Não é, ei, resgata. Se até o dia de hoje você tem deixado o seu emocional ser controlado pelas circunstâncias, pela sua casa, pela sua vida financeira, ou por aquele amigo, ou por aquele trabalho, ou por aquele patrão, ou por aquela outra pessoa, ou pelo marido, pelo filho. Ei, resgata. É hora de resgatar. Como fazemos isso, pastora? Irmãos, o que precisamos? Precisamos compreender a nossa identidade. Por isso está ligada a quem somos. Compreenda que se você é filho de Deus, podem te falar o que for que você é. Você é filho de Deus. Mas existem as pessoas que gostam de falar palavrão e xingam a sua mãe falando que você é filho de alguém. Analise. Mamãe não é isso. Então, como diz o Leandro Carnal, mamãe não é assim. Então, queridos, não deixa descer para o seu coração. É não deixar descer para o coração e criar raiz, sentimentos. O que precisamos? Compreender a nossa identidade. Compreender o nosso propósito. Para qual finalidade? Qual é a finalidade da sua existência? Qual é o propósito de você estar aqui hoje? Eu estou passando nessa terra. Para quê, irmãos? Para trabalhar, comer, pagar conta. Eu nasci para eu poder casar com o Joel, para poder ser mãe do Luca, para poder pregar para a igreja, e aí eu vou morrer. É isso, irmãos? Queridos, mais uma vez eu te digo,
O nosso propósito precisa estar alinhado em servir pessoas, amar vidas. Se o seu propósito, se o seu chamado, se a sua profissão, se aquilo que Deus tem te dado, se a sua habilidade não está em amar vidas, servir pessoas através do reino do Senhor, reveja. Reveja. Descubra o seu propósito. E quando compreendemos a nossa identidade, descobrimos o nosso propósito, queridos, abrimos mão dessa essência carnal, abrimos mão de querer fazer justiça. Abrimos mão de querer ter prazer e reconhecimento. Apesar de que isso nós nascemos também faz parte do nosso sistema límbico. Irmãos, alcançamos a plenitude emocional quando abrimos mão da nossa natureza adâmica em busca da natureza divina. O que vai determinar o nosso comportamento são os nossos sentimentos e as nossas emoções. Quer viver uma plenitude espiritual? Quer viver plenamente essas emoções que o Senhor colocou em nós? Ore. Mantenha sua fé e caminhe com o Espírito Santo. É só assim. É só dessa forma. E o Senhor, Ele foi muito simples ao compartilhar comigo essa palavra. E eu falava, mas Senhor, eu quero falar isso, eu quero falar aquilo, eu quero mandar uma imagem para Lelé, para ela botar lá do cérebro, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Irmãos, e o Senhor falou, ei filha, é simples. É simples. Fale simplesmente da onde veio as emoções. Vem do Senhor. Ele colocou. E como é possível viver emocionalmente saudável nessa terra de acusações, de choro, de doenças, de morte, de coisas tristes? A tia da irmã Jéssica, Marcele, acaba de falecer. Quando você for orar, ore pela Jéssica e pela família dela. Esse é o mundo, irmãos. O mundo é mau. Continue orando pela vida do pai do João Paulo, pela vida do irmão Éder Ronei. Ore por ele, para que o antibiótico faça efeito, para que toda a agitação cesse, para que o Senhor levante o irmão Ronei daquele leito, em nome de Jesus. Ore, queridos, por aqueles que você sabe que estão enfermos. Vocês sabiam que a nossa igreja, ela é conhecida dentro do CTI Covid? Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos aqui para fazer a diferença. Todos lá dentro sabem que existe uma igreja que ora pelos médicos, pelos enfermeiros, por aquela equipe, por aqueles pacientes. Todos lá dentro sabem. E o que nos move?
a natureza do Senhor, as emoções saudáveis. Porque quando temos uma emoção saudável, nós mantemos a nossa fé nesse Deus que tudo pode, nesse Deus que tudo faz. Milagre tem nome. Chame Ele à existência. Mantenha a sua fé. Deus te chamou para marchar, para continuar caminhando, não para reclamar e parar no meio. Como eu disse já, irmãos, quem reclama morre no deserto. Quer desfrutar do melhor ano da sua vida? Quer desfrutar do ilimitado de Deus para você esse ano? Controle as suas emoções. Controle as suas emoções. Através das suas emoções vão vir os seus sentimentos e assim determinar o seu comportamento. Os nossos sentimentos determinam o nosso comportamento. E o nosso comportamento precisa agradar ao nosso amigo Espírito Santo. Por quê? Porque nós somos templo dele. Ele habita em nós. Não tem como ser diferente. A nossa fala precisa agradar o Espírito Santo. O nosso comportamento precisa agradar o Espírito Santo. Os nossos pensamentos precisam agradar o Espírito Santo. O nosso olhar precisa agradar o Espírito Santo. Ah, queridos, vê como é simples. É simples. Por isso o Senhor ministrou em minha vida. Não precisa levar conhecimento teórico, falar palavras difíceis, porque as emoções vêm de mim. E é só abrir mão da natureza humana, da carnalidade, para que vocês possam desfrutar da natureza divina, porque fomos criados à imagem dele e temos a essência dele em nós. É possível, irmãos. É possível. Levanta o seu braço aqui assim, ó. Todos, irmãos, por favor. Assim. Não, assim não, assim. Faz isso, ó. Tá no sangue. A sua natureza, a sua essência, a sua emoção saudável está no sangue, está na sua genética, está entranhado em você, porque não vem de humanos, vem do próprio Deus, vem dele. Eu não consigo controlar, eu sou assim mesmo. Eu não consigo o quê? Mentira do diabo, irmãos. Consegue. Morra para o mundo, nasça para Deus. Decida morrer para o mundo, para as emoções contrárias, para os sentimentos mentirosos. Todos os dias. Por isso a palavra diz, por isso a palavra do Senhor diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe por quê? Porque o Senhor colocou as nossas emoções a partir do sistema límbico, que é responsável pelas emoções e pela memória. E na memória está o quê? Fixado o quê? Que nós somos criados à imagem e semelhança dele. Na minha e na sua memória está fixado o quê? Que somos filhos dele. Na nossa memória está fixado o quê? Que somos templo do Espírito Santo dele. Na nossa memória está fixada o quê? Que somos imagem do Senhor, que somos conduzidos por ele nessa terra, que temos a essência dele, que tudo vem dele. É isso que tem que estar fixado na nossa memória. E por isso a Bíblia diz: traga à memória aquilo que te dá esperança. Precisamos trazer aquilo que pode nos dar esperança. Se fulano abriu a boca para poder contar derrota, traga à memória
aquilo que pode dar esperança. Se você encontrou um irmão que está emocionalmente descompensado, seja o equilíbrio dele. Traga à memória aquilo que pode dar esperança. Lembra ele de quem ele é. Lembra ele do que ele precisa. Precisamos entender a nossa identidade, buscando uma maturidade. Só desfruta da plenitude nas emoções aquele que é maduro espiritualmente. Aquele que entende a sua essência. Aquele que entende realmente aquilo que está aqui dentro. A sua verdadeira identidade. Então seja maduro. Busque a maturidade espiritual no Senhor todos os dias da sua vida. Aleluia. Queridos, existem tantas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas o Espírito Santo diz: ei, eu sou simples. Eu sou simples e a minha palavra é simples também. E por aqui eu quero encerrar e eu quero perguntar a você: você quer controlar as suas emoções? Você deseja ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Então se coloque em pé nesse momento. Eu quero orar por você. Uma das emoções é a tristeza. Uma das 5 emoções primárias é a tristeza. Existem estudos falando que existem mais de 27 emoções. E quando não controlamos a tristeza, que deve ser passageira, damos lugar à decepção, à insatisfação, que são sentimentos e que pode perdurar a vida inteira. Se alguém te frustrou, se alguém te decepcionou, entregue para Jesus. Entregue para Ele. Está com medo? Entrega para Ele. O medo dá lugar à dúvida. O medo dá lugar à dúvida. Medo é emoção, dúvida é sentimento. Se você está com medo, administre o medo através da fé. E assim não teremos dúvida, decepções. Ah, vamos viver no mundo de flores, pastora? Não. Vamos viver no mundo mal, mas vamos viver emocionalmente saudáveis e espiritualmente cheios do Espírito Santo de Deus. Levante as suas mãos, abra sua boca. Por isso eu pedi para Rodrigo, logo no início, ele, a Mirtes e a equipe cantar: se eu me humilhar diante do teu altar, é diante do altar, e renunciar aquilo que me custar, porque aquilo que nos custa renunciar é aquilo que está dominando e nos conduzindo. Então renuncie. Renuncie à natureza carnal, à natureza humana, à natureza adâmica. Renuncie. Porque mais vale estarmos no centro da vontade do Senhor. Porque Ele é a fonte. Ele é a fonte.
Ele é a colheita, Ele é a esperança. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos e as tuas filhas, e com a autoridade que o Senhor delegou a mim nesse momento, eu quero, papaizinho querido, orar pela emoção dos teus filhos, orar, Senhor, pela vida emocional daquelas pessoas que nos assistem nessa manhã. Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja trazendo nessa hora o entendimento, Senhor, da identidade de cada um, que eles possam realmente desfrutar, Senhor, dessa compreensão, entendendo que são filhos e filhas de um Deus Altíssimo, entendendo, ó Pai querido, que eles são a habitação do Teu Espírito Santo, entendendo e compreendendo, ó Pai querido, que eles foram criados à imagem e semelhança do Senhor, que as emoções, ó Deus querido, vêm de Ti, e tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito, e que sim, podemos administrar em Ti, ó Senhor, todas as emoções, ó Deus, porque é isso que nos faz viver em sociedade. São as emoções que nos permitem, Senhor, mantermos relações interpessoais uns com os outros. Deus, em nome de Jesus, sara as emoções, cura, Senhor querido, as nossas emoções. Deus amado, transforma, Senhor querido, os sentimentos, que os sentimentos, Senhor, enganosos, que os sentimentos mentirosos, que os sentimentos contrários, Senhor querido, estejam sendo nesse momento dissipados e destruídos. Não podem, Senhor, direcionar a nossa vida. Pai querido, Espírito Santo de Deus, nos ajude a sermos guiados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, e não por sentimentos que nos conduzem à morte. Em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã e declaramos, Pai, que somos Teus e queremos, Senhor, queremos a Tua presença todos os dias na nossa vida. E Paizinho querido, nós abrimos mão da nossa vontade, abrimos mão, Senhor, da nossa, Senhor querido, emoção, e entregamos ela em Tuas mãos nesse momento, para que o Senhor possa estar nos conduzindo nessa terra a cumprir o nosso propósito. Em nome de Jesus, precisamos, Senhor, cumprir, Senhor querido, o nosso chamado, o propósito ao qual o Senhor nos chamou para fazer, para exercer nessa terra. E em nome de Jesus, isso só poderá, Senhor, ser possível a partir do momento que não formos direcionados pelas nossas emoções e sentimentos, e sim formos direcionados pelo Teu Espírito Santo. Oramos nesse momento e Te agradecemos de todo o nosso coração. Amém, Jesus, e amém. E amém, e amém. Você que crê e recebe, diga amém.